Galera, é o seguinte, o PS3 voltou. Esse é o que podemos chamar de console recente mais controverso da indústria dos games. De um lado, a plataforma oferecia um poder bruto admirável de processamento e chip gráfico, que até hoje é dito como não totalmente descoberto, e de outro, usar isso era extremamente complicado. O resultado então foi, mesmo com muita aclamação até hoje, problemas tanto para a plataforma chegar ao público por ser comercializada com um preço bem acima da média, como também dificultou para os desenvolvedores conseguirem produzir jogos com uma boa performance e visuais que usassem de fato seu poder. Mas a Sony precisava investir e até se reinventar para trazer a marca de volta ao auge. Afinal de contas, existia um legado extremamente forte como base, construído ao longo do PlayStation 1, PlayStation 2 e PlayStation Portátil, que sem dúvidas consolidou uma legião de fãs. Por isso, a estratégia de ataque começou no ano de 2008, o que normalmente a gente associaria a um dos principais responsáveis por alavancar as vendas do console, Metal Gear Solid 4. It's mine. Porém, as coisas não foram tão simples assim, e esse começo de ataque da empresa poderia ter sido melhor pensado por ordem e prioridade de lançamentos. Mas o que exatamente aconteceu para esse ser um processo crescente e como o console se popularizou a ponto de ser querido até hoje? Outra questão interessante é quais foram os segredos que os jogos usaram para fazer bom uso da plataforma. É isso que a gente vai tentar ver agora que o PS3 voltou ao canal com alguns exemplos. Só que é claro, lembrando sempre que antes da gente continuar é muito importante que você clique no gostei, porque isso ajuda pra caramba, e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então sem mais delongas, vamos começar. Capacidade de renderizar shaders sofisticados, efeitos de luz e sombras dinâmicas, física evoluída e melhores expressões faciais foram alguns dos principais objetivos do console da Sony, alinhados sempre tentando atingir a resolução de 720p. O grande porém da questão é que atingir isso com a dificultosa programação da plataforma era um feito bastante complicado, principalmente se levarmos em consideração que estamos falando de um conjunto de fatores que, para a época, eram completamente novos. Afinal de contas, o PS2, por exemplo, não conseguia reproduzir nenhum dos itens que a gente acabou de listar e sempre se defendeu com a criatividade dos desenvolvedores para driblar as limitações. É claro que tivemos jogos surpreendentes como Metal Gear Solid 3 e Black que conseguiram se sobressair, mas tudo isso acontecia por como a direção de arte era conduzida e, não menos importante, como o pouco que se tinha era usado nos momentos certos. Então, agora não existiam mais tantas limitações, mas como usar tudo isso? Essa, inclusive, é uma pergunta que Haze, um dos exclusivos da plataforma, tentou responder e poderia ter conseguido no ano de 2008, mas não foi o caso. Haze se popularizou como assassino de Halo na época de seu anúncio, o jogo que viria para destronar o carro-chefe da Microsoft, o que adicionou uma boa dose de expectativa, mas que não surpreendentemente foi alinhada a uma baixa qualidade em todos os sentidos possíveis com o seu lançamento, o que piorou as impressões sobre ele, porque quanto maior a expectativa nesses casos, maior é a decepção. Então por isso eu quero tentar também ver o lado bom da coisa aqui. Haze é claramente um título inspirado pelo exclusivo da Microsoft e uma boa pedida para poder tentar revitalizar o PS3, já que títulos do gênero de FPS estavam se tornando cada vez mais comuns naquela época. E é possível ver essa clara inspiração quando olhamos para algumas mecânicas do jogo, direção de arte e até o seu estilo gráfico. Com isso dito, não é de se espantar então que o game apele para cenários menos lineares durante a campanha, com veículos que podem ser pilotados e um estilo de arma para combates um tanto futuristas, com elementos que mostram nelas mesmas a quantidade de munição que você tem, por exemplo. A direção de arte, por sua vez, acaba optando por cenários abertos com diversos locais para você usar a seu favor durante os tiroteios, e que se esforçam para poder tornar o ritmo de exploração mais orgânico, o que automaticamente se atrela à naturalidade que o jogo busca atingir, e isso reflete no estilo gráfico, que procura não chamar a atenção com efeitos de sombreamento e shaders programáveis. Nada aqui é exagerado e muitas vezes a gente percebe uma ambição mais realista para o jogo. O grande problema é que não passa disso. O jogo foi desenvolvido pela empresa que era conhecida como Free Radical Design na época, que tinha um excelente histórico com games desse mesmo gênero, como Time Splinters, por exemplo. Então, para quem tinha
tinha consciência disso, ao entrar no jogo pela primeira vez, acabou se espantando de forma negativa com o resultado final. Se de um ângulo panorâmico da análise vemos um cenário com uma premissa mais realista, ao se focar nos detalhes especificamente, encontramos texturas chapadas, sombras que são representadas por um trabalho texturizado escurecido, sendo uma técnica muito popular no PS2, e o estopim dos problemas são a inteligência artificial dos inimigos em conjunto com a física mal aplicada dos carros, porque eles não conseguem reagir de acordo com o tipo de solo que você tá. É como se existisse uma única movimentação para eles, e isso é péssimo. Ou seja, ele não atingiu nada do que precisava para levantar o PlayStation 3, exceto pelo fato de que a Sony firmou a sua intenção com exclusivos aqui, o que foi uma ideia claramente salva por ter dado certo com 2 jogos nesse mesmo ano, sendo o primeiro de um dos diretores mais renomados do mundo dos games, Hideo Kojima, e o outro a sequência de um FPS que foi bem tímido na geração que antecede essa, que veio com a mesma ideia de Haze, que é Killzone 2. Esses 2 jogos são muito conhecidos na plataforma por serem um marco técnico, mas que infelizmente, assim como diversos outros títulos, ficaram presos nela, o que inclusive é um fato que ajuda a alavancar a paixão que muitos têm pelo PlayStation 3, porque ele é repleto de jogos que ficaram restritos nele, o que limita muito o alcance dos jogadores, mas também faz com que ele seja ainda mais visado e valorizado. É como se sempre fossem existir motivos para se ter um PS3, independente do ano que a gente estiver, o que é uma responsabilidade tanto, mas que mesmo com tantos avanços que a gente vem encontrando hoje em dia, ele ainda consegue cumprir muito bem ela. Alguns, inclusive, especulam que o fato de ambos os jogos terem sido feitos usando recursos pensados unicamente na capacidade técnica da plataforma seja o motivo da exclusividade ter se mantido e assim não terem recebido um remaster ou algo do gênero. Mas isso, é claro, é apenas uma especulação. Só que mesmo que 2008 tenha sido um ano fundamental aqui, é entre 2010 e 2011 que as coisas se firmam com lançamentos como Killzone 3, que chegou para poder se destacar na competição dos FPS. E sim, o segundo game da franquia realmente estabeleceu um novo padrão para o gênero e faz o que Haze não conseguiu fazer ao tentar se aproximar de Halo. O jogo entregou tudo o que era de sua responsabilidade, mas com um preço na performance e no tempo de resposta dos comandos, que são 2 fatores primordiais para esse estilo. Por isso, os desenvolvedores deram ênfase em refinar tudo o que foi feito nele para poder trazer aqui para o terceiro título, e os resultados foram fenomenais, para dizer o mínimo. Uma das técnicas mais interessantes usada em Killzone 3 é o que chamamos de renderizador de iluminação diferida. Nela, vemos que é levado em consideração para cada quadro renderizado a divisão de vários alvos para serem tratados de maneira individual, descrevendo o comportamento de superfícies pontuais para a cena, o que fez com que a multiplicidade de pontos de luz fosse já algo possível para a época aqui, passando a impressão de diversas luzes sendo rebatidas nos locais com naturalidade. E isso é importante de ser destacado porque Battlefield 3, por exemplo, que foi um padrão técnico estipulado na época, precisava usar uma técnica menos sólida nos consoles, que foi o Screen Space Ambient Occlusion, que acabava levando em conta apenas o que está no espaçamento de tela para poder renderizar o efeito. E mesmo que orne bem com a direção de arte do game e para a época tenha sido de certa forma revolucionário, pode soar artificial em alguns trechos, porque não era para estar em atuação naquele momento. Já que o Zone 3 não corre esse risco e consegue passar esse ar mais realista nos ambientes, sejam internos ou externos, usando sua direção de arte caótica e esse controle nas superfícies escolhidas de acordo com cada quadro, o que inclusive é acompanhado de 2 outros pontos importantíssimos, sendo o primeiro o de partículas, que acontece independente do cenário, seja ele extremamente movimentado ou não. Nessa parte que representa uma espécie de pântano, é um dos exemplos mais incríveis que o jogo consegue proporcionar pra gente, porque é uma área que tem uma densidade absurda no número de elementos e demanda ainda mais do sistema de luz diferida que a gente acabou de mencionar, e fazer as partículas agirem aqui acaba sendo uma responsabilidade ainda maior, o que foi algo que outro FPS da época também passou longe de fazer inclusive, que é Call of Duty. É claro que durante o desenvolvimento, o time de produção escolhe um foco que o jogo precisa ter, e Call of Duty sempre foi conhecido nessa geração por trazer taxas de quadros mais altas, e isso acabou comprometendo parte dos seus visuais de forma consciente, é claro. Mas ainda assim, numa época em que o estilo estava se tornando genérico, se é que podemos dizer isso, quanto mais marcante fosse o jogo, melhor ele seria. Só que no fim, existiu também a qualidade das texturas, que se aproveitaram de recursos possibilitados pelo chip gráfico do PS3, o Reality Synthesizer, para poder assim aparecer de forma realista.
exemplificando o que a física do game podia fazer e até entrar em contato com todo o sistema de iluminação, que era bem rico. A ideia de usar esse sistema de renderização diferida foi tão boa que usaram o conceito para poder expandir os efeitos de iluminação global que foram aplicados no jogo que o sucederia no PS4. Mas além disso, é importante lembrar que nesse período a Sony já parecia ter se encontrado no mercado e usou um trunfo disponível que foi o de apelar para sagas que se consagraram no PlayStation 2 exclusivamente para justificar a vinda daquele público para o seu console de 7ª geração. E se a estratégia de marketing com Haze não foi tão boa, não podemos dizer o mesmo quando o assunto é God of War 3, que cumpriu com sua responsabilidade de mostrar o salto geracional. Quando o anúncio do jogo foi feito, é inegável que os visuais espantaram logo de cara, mas a ansiedade não ficou apenas por conta disso. O game mostrava logo no início, com seu anúncio, que seria uma sequência direta do título anterior, algo que inclusive a gente já tinha certeza que seria muito bem executado, porque God of War 2 começou exatamente assim no PS2, sem demorar muito para poder mostrar o que todo mundo queria ver, como Kratos era enquanto Deus. E até os dias atuais, existem poucos jogos que conseguiram impressionar no seu lançamento como God of War 3 fez na sua época, levando em consideração o videogame que seria lançado. A ideia na primeira parte da história funciona quase como um comparativo com o que a gente tinha no PS2, especialmente para quem já tinha jogado o segundo título da série. Enquanto na 6ª geração a cena final era marcada por uma qualidade vinda de computação gráfica, ou seja, CGI, na 7ª o jogo usava a mesma cena sendo renderizada em tempo real, deixando claro que agora o console da Sony tinha poder para poder fazer tudo aquilo e não precisava de nada pré-renderizado. E em muitas partes é fácil dizer que ficou melhor, não apenas pela evolução dos visuais implementados pela engine, mas também pela alta resolução que agora o jogo rodava. Aqui, além dos cenários deslumbrantes, os personagens ganharam muito mais detalhes. Mas podemos dizer que a estrela nesse caso é de longe Kratos, como era para ser, já que ele é o protagonista. A contagem poligonal usada foi extremamente alta, fazendo com que todos os contornos do personagem fossem naturais. Isso serve dos mais relevantes, como os músculos, até os mais discretos, como a cicatriz em alto relevo no seu rosto. É tudo muito detalhado nele, com direito até mesmo a poros na sua pele ao longo de todo o corpo, sendo determinante inclusive para poder consolidar o jogo como superior ao que o antecede. Só que ainda estamos falando do PS3, e aqui foi usado um sistema de anti-serrilhamento que foi customizado, se adequando ao que o console tinha e ao que o game precisava, para ajudar ainda mais nos contornos e nas bordas dos personagens, assim como também nos assets dos cenários, o que curiosamente foi um feito usado por Killzone 3 também, que chegou um ano mais tarde. God of War 3 chegou em 2010 e Killzone 3 chegou em 2011. O que é interessante, porque ambos os jogos têm visuais incríveis, com muita coisa acontecendo nos ambientes, mas que independente disso, conseguem rodar em 720p e para suavizar as suas bordas foi encontrada essa customização no sistema de anti-serrilhamento. Só que o meu ponto com God of War 3 é que independente de olharmos para o seu sucessor cronológico que surgiu no PS4, o resultado apresentado pelos gráficos aqui continua muito atual. Em termos mais claros, em God of War 2, mesmo que a gente encontre visuais muito bons para sua época, em parede comparativa com o terceiro game, é perceptível que se trata de um jogo de PS2. Já God of War 3 não abre margem para parecer datado mesmo diante de uma nova geração com o PlayStation 4. É claro que os elementos para impressionar foram estrategicamente pensados, já que a responsabilidade do título era muito grande, tanto com a plataforma como também com a franquia, mas é difícil encontrar um ponto negativo. Por exemplo, enquanto Kratos era extremamente bem modelado e repleto de detalhes, não é isso que vemos em todos os outros personagens, mas ainda assim eles têm um bom padrão nesse sentido, não chega a cair no desgosto. Posso dizer que God of War 3 é o típico jogo de PS3 que, para se enquadrar com a difícil programação do console, aplicou muitos recursos técnicos pensando em como determinar um divisor de águas entre as gerações naquela época, e é provável que em algum momento receba um vídeo só para ele pra gente poder desmistificar tudo o que foi feito. Mas é claro que tudo isso que justificava a compra do PS3 eram apenas alguns dos fatores. Só que tinha um outro ponto que a Sony resolveu explorar para poder colocar o seu console no topo, e foi o da inovação. Are you prepared to suffer to save your son? Eu presumo que nesse momento você já sabe que a gente está falando de Heavy Rain, correto?
esse que de longe é um dos títulos mais imersivos do PS3. Mas algo precisa ficar claro, o título é inovador, mas não necessariamente pelo seu estilo, porque na sexta geração, a Quantic Dream, que é a desenvolvedora dele, também chegou a produzir um game de mesmo estilo que envolve cinemática e interação, conhecido como Fahrenheit. E é aí que entra a inovação de Heavy Rain. O jogo se beneficia muito do que a sétima geração conseguiu trazer, usando pontos específicos proporcionados pelo próprio PS3, deixando tudo ainda mais cinematográfico, ou seja, esse aspecto que antes não era tão favorecido pelo PlayStation 2, agora está sendo pelo PlayStation 3. Para quem não está ambientado com o que acontece aqui, no game nós controlamos um pai que após a perda de um dos seus filhos, enfrenta diversas dificuldades na vida, onde muitas delas são pessoais, e esse é o primeiro passo para poder colocar a gente no papel do personagem. Só que a partir disso, existem as ramificações que se concentram no fato de que vão existindo indícios de como achar o assassino do seu filho, e assim, outros personagens controláveis surgem para serem jogáveis com seus próprios dilemas, mas que no fim entram no mesmo contexto do protagonista. Enfim, a história consegue ser ramificada em diversos contextos, mas que no fim consegue fazer parte do mesmo universo. Então, a grosso modo, você vive a vida de diversos personagens literalmente, mas ainda assim dentro do mesmo universo explorado. Não apenas as ações exercidas aqui são provenientes de comandos executados pelo jogador, como também as escolhas morais que alteram o ritmo e acontecimentos da história em tempo real. O interessante nesse caso é como toda a tecnologia do PlayStation 3 conseguiu favorecer isso de uma forma extremamente realista. E para trazer esse realismo ao jogo foi usado um sistema de captura de movimentos de atores, fazendo com que os personagens ficassem ainda mais naturais. Só que em adição a isso, o trabalho na modelagem também ajudou muito. Elementos como o cabelo, os olhos e a textura da malha das roupas foram trabalhados ao extremo para sua época. Mas o curioso é que a direção de arte do game consegue chamar a atenção mesmo que esse não seja o foco, porque aqui eles concentraram a atenção deles definitivamente nos personagens. Os ambientes não foram projetados para serem chamativos, eles foram feitos para ornar com toda a temática do game. Ou seja, eles têm um tom mais triste do que o convencional, algo parecido com o que mencionamos em Haze, só que a diferença é que Heavy Rain não economiza na aplicação de detalhes, mesmo tendo em mente que o exagero visual não é uma opção aqui. Um bom exemplo disso é como a chuva se comporta no jogo, o que fica ainda mais interessante por ela dar nome a ele, que em tradução literal se chama chuva pesada. Cada textura tem capacidade de interação com ela, ficando molhada, sendo o resultado dos shaders programáveis possíveis com o console agora. Os reflexos são opacos, sendo influenciados pelo tom do game, e as ruas completamente inundadas. E mesmo que tudo isso seja repleto de detalhes e favorecido pela resolução em 720p do jogo, não vemos nada exagerado como o que vemos hoje em dia com o Ray Tracing, por exemplo, quando ele é usado de forma comercial para de fato chamar a atenção. Talvez isso aconteça porque as únicas coisas que os desenvolvedores realmente se focaram em destacar foram as relações interpessoais, como os personagens se comportam diante delas e como você vai desenvolver cada uma delas. Por isso, tanto trabalho não apenas no acabamento gráfico deles, como também na movimentação que eles possuem. E o tom mórbido realista foi feito para ser coerente com esses elementos. E para influenciar ainda mais nisso, vale destacar que o game conta com suporte ao PS Move, o que deixa as coisas ainda mais próximas de quem está no controle. O fato é que Heavy Rain não tem gráficos impressionantes em termos de efeitos de pós-processamento ou algo do tipo. Ele é uma experiência mais realista ao mesmo tempo que é intimista, e o foco foi exatamente esse. E podemos supor que por isso o jogo continua tão atual, mesmo diante de games que são dessa mesma premissa e que o sucedem no PS4. A ideia foi depender do hardware da plataforma para ser realista, mas não exclusivamente dos gráficos para fazer isso. E olhando então diante dessa perspectiva, a gente consegue ver que o PS3 teve alguns pilares que, claro, não se resumem apenas a esses jogos, mas podemos dizer que se definem muito bem por eles. Mas e você? Como você acha que o PS3 pode voltar a aparecer aqui? Conta aí quais os jogos que te impressionam no console por algum motivo, que eu quero ler toda a sua experiência com ele, beleza? E no mais eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.